Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre Esdras, Neemias e Ester. E hoje nós estamos no livro de Neemias e veremos os capítulos 8 e 9. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos alguns versículos que usamos como base para o nosso estudo. E é importante orarmos ao nosso Deus, como sempre fazemos, pedindo para Ele nos orientar nesse estudo. E eu convido você para orar comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos oriente nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura? Convido você para abrir a sua Bíblia e ler comigo o livro de Neemias, capítulo 8, e vamos ler os primeiros versos, do verso 1 até o verso 3. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença de homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. É importante nós observarmos, quando nós estudamos os livros de Esdras e Neemias, que existem 3 coisas que Deus realiza. Essas coisas ocorrem após o término do exílio de 70 anos dos judeus na Babilônia. Vemos também os objetivos que ele, Deus, tinha para o seu povo. A primeira coisa é que Deus promove o retorno dos exilados. O número de retornados do exílio não foi muito grande. O primeiro grupo, que retornou no ano de 537 a.C., sob a liderança de Zorobabel, tinha cerca de 50 mil pessoas. Mais tarde, no ano de 458, um segundo grupo, com cerca de 5 mil judeus, retorna a Jerusalém, mas agora liderado, o grupo, por Esdras, o escriba. Finalmente, um terceiro grupo, bem menor de exilados, retorna em 444, sob a liderança de Neemias. É possível que a grande maioria dos retornados não tivesse se vendo como parte de uma nação e nem estavam tendo esperanças messiânicas. Os estudiosos da Bíblia afirmam que não há referências diretas à vinda do Messias nos livros de Esdras, Neemias e Ester, e nem nenhum desses 3 livros. Comentam esses autores que os israelitas não se viam como cumprindo as profecias sobre o futuro glorioso de Israel. Talvez o motivo para isso é que esses retornados, a vida deles era bastante difícil. Eles ainda não haviam formado uma nação soberana, pois eles permaneciam sob o domínio dos persas. Segundo comentaristas, em termos do futuro glorioso de Israel, o que pode ser encontrado nas Escrituras nesse período são os textos de Zacarias, que apresentam profecias messiânicas. Segunda coisa do plano de Deus é que ele pretendia que seu povo retornasse à sua lei. Como parte da reorganização da vida dos retornados, foi feito um avivamento espiritual. Eles promoveram a leitura e o ensino da lei e uma reforma civil, sendo a reforma civil secundária em relação à leitura da lei. Essa leitura da lei, que aparece no capítulo 8, que lemos rapidamente os primeiros versículos, levou à oração dos levitas no capítulo 9, que por sua vez resultou na realização de um pacto que aparece no capítulo 10.
Isso tudo levou a uma reforma civil dos judeus retornados. O propósito de Deus era colocar Israel de volta a viver sob a lei até que seu Messias viesse, o que aconteceria com o nascimento de Jesus de Nazaré, cerca de 444 anos depois. Terceira coisa que Deus faz: ele age para remodelar Israel. Deus dirige as ações de Esdras e segue dirigindo Neemias, que não era nem rei, Neemias não era nem rei, nem sacerdote, nem profeta, mas era um israelita comum. O interessante é que Deus colocou Neemias para ocupar um cargo em nível ministerial, operando sob o rei da Pérsia, Artaxerxes. Neemias se torna governador da província de Judá. Ele é incumbido por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E ele faz isso em 52 dias, para que o povo pudesse dedicar atenção concentrada à leitura, exposição e aplicação da palavra de Deus. Neemias era um homem que viveu e caminhou pela fé, povoando Jerusalém e reorganizando o povo. Há um paralelo interessante entre ele e Josué, que liderou Israel anos antes, na época da conquista da Terra Prometida. Pode-se dizer também que as realizações de Esdras são um paralelo com o que Moisés realizou em termos de liderar o povo de Deus nos aspectos da lei. No próximo quadro, uma pergunta. Mas o que Neemias fez além de reconstruir as muralhas? Sem dúvida, a reconstrução das muralhas foi um projeto relevante. Mas a reconstrução, na realidade, colocou Jerusalém na condição de cidade protegida e defendida. Originalmente, elas haviam sido destruídas, as muralhas, 142 anos antes, lá no ano de 586 a.C., época em que os babilônios conquistaram a cidade e destruíram muitas coisas. Somente agora é que a reconstrução das muralhas estava sendo finalizada. Mas será que o chamado ou a missão de Neemias seria apenas reconstruir essas muralhas? Ou havia mais alguma coisa? Por que Neemias permaneceu em Jerusalém após o final das obras das muralhas? O fato de Neemias não ter voltado à Pérsia logo após terminar as obras das muralhas mostra que Deus pretendia que ele fizesse mais alguma coisa além dessa reconstrução. O chamado maior de Neemias foi recolocar os judeus na terra que Deus lhes havia designado ocupar após o exílio. O motivo disso tudo? Israel havia sido escolhido dentro de um propósito de redenção. Esse seria o povo através do qual o Messias viria ao mundo cerca de 4 séculos mais tarde. O que Neemias mais queria era ver o plano de Deus realizado. Para isso, ele colocou os interesses de Deus acima dos seus próprios interesses. Esse foi o motivo pelo qual, após o final das obras das muralhas, ele permanece na cidade cerca de 12 anos antes de voltar à Pérsia para prestar contas ao rei Artaxerxes. O interessante é que em Neemias, no verso 1 do capítulo 8, diz que o povo já estava morando em suas cidades. Será que Esdras ou Neemias teriam feito algum programa de assentamento dos retornados judeus que haviam chegado do exílio na Babilônia? O início desse capítulo 8 indica que as muralhas já estavam concluídas, mas a nação ainda precisava ser povoada e organizada funcionalmente. Além disso, Jerusalém precisava ser melhor ocupada. Dentro do seu chamado maior de recolocar os judeus retornados na terra, Neemias lidera um movimento de assentamento demográfico. O objetivo era garantir que os judeus não ficassem dispersos em suas propriedades rurais. Além disso, para a própria segurança de Jerusalém, a cidade teria que ter uma população permanente. No próximo quadro, outra pergunta. Esdras e Neemias foram contemporâneos? Interessante que até esse ponto do livro de Neemias, Esdras não é mencionado.
No entanto, sabemos de Esdras que ele atuava ativamente em Jerusalém como líder da comunidade junto com Neemias. Esdras era o escriba mais importante de Israel naquela época. Além de sacerdote, ele guiava o povo no ensino da lei, com destaque nesse evento que nós lemos no capítulo 8 e no verso 3 especificamente, onde ocorre uma leitura coletiva da lei na praça, que veremos, evento esse que veremos daqui a pouco. Enquanto Esdras era um sacerdote e escriba, Neemias era um leigo e governador. Essa combinação foi o segredo do sucesso para alcançar o propósito de Deus em restaurar Israel. Mas como ocorreram essas missões complementares entre Esdras e Neemias? Neemias cuidou da estrutura física e política, enquanto Esdras cuidou da espiritualidade e da identidade do povo, conforme nós vemos nos 3 pontos a seguir, que comparamos as atividades de cada um deles. O primeiro ponto é: a cooperação entre Esdras e Neemias ocorreu nos aspectos físico e espiritual. Neemias, na qualidade de construtor, teve como missão principal reconstruir as muralhas de Jerusalém, como já mencionamos. Isso permitiu trazer segurança física à cidade, organização administrativa e proteção contra os inimigos externos. Esdras, na qualidade de liderança espiritual, teve como missão reconstruir a vida espiritual do povo por meio da lei de Moisés. Ele sabia que muros altos não serviriam de nada se o povo continuasse espiritualmente fraco. O segundo ponto é: a cooperação deles se refletiu na ordem civil, religiosa e moral em Jerusalém. Neemias estabeleceu a ordem civil. Ele lidou com a economia, acabou com a usura e repovoou a cidade de Jerusalém. Esdras, por sua vez, estabeleceu a ordem moral. Ele liderou o arrependimento nacional, combatendo o sincretismo religioso e casamentos ilícitos que ameaçavam a identidade de Israel. No próximo quadro, nós vemos o terceiro ponto de como os trabalhos de Esdras e Neemias se complementaram. As ações complementares de Esdras e Neemias trouxeram excelentes resultados. O momento mais emblemático dessa cooperação ocorre no capítulo 8, que estamos lendo. Esse capítulo descreve uma importante reunião do povo em Jerusalém para ouvir as Escrituras. Essa era uma das ações de avivamento espiritual e de fortalecimento da aliança deles com Deus. Seria uma oportunidade para o povo renovar seu compromisso com Javé e com sua lei, como já havia ocorrido anteriormente na história de Israel. Isso explica porque Neemias convocou esse evento como se fosse uma conferência bíblica. Ele convida Esdras, o escriba, para ser o dirigente espiritual do evento, enquanto ele, como governador, apoia o evento e mantém a ordem. Nesse evento, Esdras lê a palavra de Deus e os levitas explicam o que era lido ao povo. Esdras possivelmente leu as Escrituras por 3 a 4 horas, mas enquanto o público permaneceu atento. O púlpito de madeira foi utilizado para acomodar quem estava junto com ele, Esdras, falando ao povo. O capítulo 8, no verso 8, nos informa que os assistentes de Esdras não apenas o ajudavam na leitura da palavra de Deus, mas também a traduziam do hebraico para o aramaico, a língua comum no Império Persa. O motivo é que alguns dos judeus presentes não sabiam hebraico. Eles haviam crescido na Babilônia e em outros lugares, longe daqueles que mantinham fluência na língua hebraica. Neemias encoraja o povo a não ficar chorando ao reconhecer os pecados cometidos. Ele os convida a celebrar a nova fase que estava se iniciando dentro do lema: a alegria do Senhor é a nossa força. Vale observar que sem Neemias, Esdras teria um povo vulnerável a ataques. E sem Esdras,
Neemias teria apenas uma cidade sem um propósito espiritual dentro dos planos de Deus. A tabela que você está vendo nesse momento no seu quadro faz uma comparação resumida entre Esdras e Neemias. O primeiro aspecto de comparação é o foco. No caso de Esdras, o foco era religião e lei. E no caso de Neemias, política e infraestrutura. No caso, no aspecto da profissão, Esdras era sacerdote e escriba, enquanto que Neemias fazia a ligação com o rei e era governador da província de Judá. No aspecto da ação principal, Esdras, a sua ação principal era ensinar e reformar, enquanto que Neemias era edificar e administrar. E no aspecto da meta dos objetivos, o objetivo ou a meta que Esdras tinha diante de si era pureza espiritual, enquanto no caso de Neemias era segurança nacional. Então a gente vê nesse quadro como que eles se complementavam. Nesse próximo quadro nós vemos 3 pontos sobre avivamento espiritual. Neemias, no capítulo 8, nos faz pensar em movimentos contemporâneos que buscam algum tipo de avivamento espiritual de seus participantes. Um ponto importante na reunião de avivamento do povo, que ocorre nessa leitura que nós fizemos, é que toda a reunião, teve como ênfase o conhecimento, a leitura e o entendimento da palavra de Deus. Quando abordamos esse tema, vem-nos à mente 3 aspectos valiosos que podem ser aplicados aos nossos dias. O primeiro aspecto é: para haver avivamento espiritual, o povo de Deus deve ler a Bíblia. O texto de Neemias, capítulo 8, verso 1, nos diz que o povo se reúne e pede a Esdras para trazer o livro da lei de Moisés. Possivelmente era o livro de Deuteronômio, na forma de um rolo, de um pergaminho. Esdras leu o livro publicamente do amanhecer ao meio-dia. Cópias da lei de Moisés eram certamente escassas, e muitos judeus talvez nunca a tivessem lido ou ouvido antes. Hoje temos múltiplas traduções ou versões da Bíblia em nosso idioma, e ainda assim, muitos cristãos reservam muito pouco tempo para lê-la e estudá-la. Ler e estudar a Bíblia certamente traz bênçãos para quem lê e estuda a Bíblia. Bênçãos para a pessoa e bênçãos para quem está ao alcance dela. Segundo aspecto valioso que podemos aplicar. Para haver avivamento espiritual, é necessário ouvir a palavra. Quem ouve nem sempre escuta. Enquanto ouvir é um processo biológico e mecânico, escutar é um processo ativo e psicológico. Envolve a decisão de prestar atenção e compreender o sentido do que está sendo dito. Por isso, Jesus costumava dizer: quem tem ouvidos, ouça. Lá em Marcos 4:9, por exemplo, é uma dessas passagens. Sendo que aqui o ouça tem uma referência ao escutar. As pessoas em nosso texto eram ao mesmo tempo atentas e reverentes quando ocorria a leitura da palavra de Deus. Elas não estavam adorando o pergaminho que Esdras estava lendo, mas sim o Deus que havia dado seu conteúdo a Moisés, que o registrou para que pudesse ser lido pelo povo. O que aprendemos em geral é que para haver avivamento espiritual é necessário ter referência e escuta ativa quando a palavra de Deus é lida ou é pregada. Terceiro aspecto valioso que deve ser aplicado. Para haver avivamento espiritual, a base deve ser estudar a Bíblia. O texto de Neemias, no capítulo 8, versos 7 e 8, relata que os homens que estavam na plataforma com Esdras traduziam e explicavam a lei ao povo. O objetivo era dar sentido e entendimento àquela leitura. Provavelmente, Esdras lia uma seção e então seus assistentes, talvez em grupos menores, explicavam essa seção para assegurar que o significado estava claro para aqueles ouvintes. Hoje temos muitos recursos para ler, ouvir e entender a palavra de Deus.
seja um sermão, seja um estudo bíblico presencial ou pelo uso de textos, vídeos e áudios. Vale observar que tanto um sermão quanto um estudo bíblico precisam ser relevantes para a pessoa que ouve. Mas o que é ser relevante? Nesse contexto, para ser relevante, são necessárias 3 coisas. Primeiro, a mensagem deve funcionar como um espelho. Isso é, eu preciso me ver nessa mensagem. Se isso não acontecer, ela não será relevante para mim. Segundo aspecto importante, a relevância, em termos de relevância, a mensagem ou o estudo, precisa fazer com que eu me interesse em ler o texto bíblico, que está sendo usado como base. Se não tiver Bíblia nesse estudo ou nessa mensagem, ele não será, no caso do estudo, não será um estudo bíblico e, portanto, não será relevante sob o aspecto de aprendizado sobre a perspectiva espiritual. O último aspecto da relevância é que a mensagem deve me levar a procurar um dicionário ou qualquer outra fonte que amplie o meu conhecimento geral. São 3 coisas. É de espelho, de eu me ver como espelho. A segunda coisa, o B, que eu devo me motivar, a mensagem deve me levar a ver, a procurar e ler a Bíblia. E a terceira coisa é o D de dicionário, que a mensagem ou o estudo me leve a procurar mais informações sobre aquele contexto, sobre a história, sobre todo aquele acontecimento. No próximo e último quadro, uma pergunta final. Como o povo reagiu à iniciativa de avivamento? Primeira coisa, houve arrependimento. Isso aparece no verso 9 desse capítulo 8 que estamos avaliando, estamos estudando. O texto diz que o povo chorou ao ouvir e entender a palavra de Deus, porque recebeu ou percebeu o quanto havia pecado contra o Senhor. Quando a palavra de Deus entra em nosso coração, ela nos levará a algum tipo de mudança. No mínimo, a mudança de nos movermos para mais perto de Deus. E isso poderá requerer arrependimento por algo que fizemos de errado. Segunda coisa, mudança e alegria. Poderemos nos sentir chorosos ou tristes ao nos arrependermos de erros ou pecados. Mas quando colocamos tudo isso nas mãos de Deus, diante de Deus, Ele poderá nos dar perdão e alegria. A mudança em forma de alegria vem ao saber que Ele perdoa os nossos pecados quando nós os reconhecemos e os confessamos pedindo perdão. Terceira reação ao avivamento. Boas ações. Verso 10. Finalizada a leitura da lei, o verso 10 nos indica que todos são convocados para uma grande refeição conjunta. Interessante que nesse verso, Esdras e Neemias lembram ao povo para eles enviarem porções de parte dos sacrifícios que pudessem comer para aqueles que não tinham nada. O que isso nos ensina é que a palavra de Deus nos deve produzir, ou deve produzir em nós, compaixão pelos necessitados. Quarta reação, obediência, lá no verso 17. O povo ouviu que deveriam observar a chamada Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos. Literalmente, em hebraico, o nome seria Hag Sukkot, que quer dizer Festival das Cabanas. Isso ocorreria em 2 semanas, mas o povo logo começa os preparativos para isso. Historicamente, essa festa comemorava tanto a colheita que Deus providenciara, quanto a libertação que ele concedera quando Israel vivia em tendas no deserto. Interessante é que os israelitas não celebravam essa festa histórica desde a conquista de Canaã, quando Josué liderava o povo. A obediência às Escrituras e terem as muralhas reconstruídas, além das boas perspectivas futuras, levaram o povo a se sentir muito alegre. Quinta resposta ao avivamento, no verso 18. Adoração. A festa das cabanas durava uma semana inteira e cada dia consistia em mais leitura da lei de Deus. Ela culminava com uma assembleia solene no último dia, que aparece lá no versículo 18
desse capítulo, versículo 18 desse capítulo 8. Em outras palavras, para finalizar, houve grande alegria junto com atenção referente à palavra de Deus. Enquanto as pessoas acampavam nos abrigos temporários, elas refletiam sobre o relacionamento de Deus com a nação, apesar de seus pecados. E assim estavam cheios de gratidão e amor a Deus pelas bênçãos que o Senhor estava derramando sobre eles. Esse é o resultado quando nos colocamos nas mãos de Deus. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se você gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama de toda essa série que estamos desenvolvendo sobre Esdras, Neemias e Esther. Espero vê-lo numa próxima oportunidade e deixo com você um grande abraço. Até!